passar da visão subjetiva, ingênua, idealista, para uma concepção realista, a compreensão de como a realidade está constituída, né? Sem isso, ele não vai adquirir o domínio da natureza. Então, o que se processou no início da época moderna foi justamente essa percepção. Por isso que Bacon vai, no século XVII, né, construir um novo órgão, quer dizer, uma nova lógica. Por que novo órgão? Porque havia o velho órgão, que era a lógica aristotélica, a lógica da dedução. E ele vai construir um novo órgão, quer dizer, uma nova lógica baseada na indução, a partir do entendimento de que conhecimento é poder, né? Então, essa lógica vai ser a base para você se apropriar da natureza, dominar a natureza e explorar a natureza. Eu comentava no intervalo com um colega que me perguntou sobre que o século XVII, quer dizer, é o século do método, né? Porque Descartes elabora o discurso do método, nesse mesmo século, Bacon elabora o novo órgão, a nova lógica, né, de base indutiva, né? E nesse mesmo século também, eu não mencionei no meu quadro, porque eu estou tratando aí dos momentos filosóficos, né? Mas nesse mesmo século, Comênio elabora a didática magna, um método de ensino, um método pedagógico, né? Então, por isso que é chamado século do método. Então, as leis da natureza, né, elas vêm operando, mas o homem só progressivamente vai tomando conhecimento disso. O mesmo ocorreu com a dialética, que ela existia já como uma lei que rege a realidade, né, mas que só veio a ser conhecida e formulada de modo sistemático a partir de Hegel. O fato de que a dialética corresponda ao processo de desenvolvimento da própria realidade nos permite, agora que dispomos desse instrumento analítico, após a sistematização inaugurada por Hegel, reconstituir o movimento de toda a história desde o surgimento do homem, compreendendo esse desenvolvimento em suas transformações. Então, se eu vou lá atrás, eu vou ver como os homens agiram, né, e como a dialética já estava operando, ainda que eles não soubessem, né? Então, eu vou ilustrar isso em seguida com a controvérsia entre indutivismo e dedutivismo, né, na filosofia da ciência. Então, como eu já tinha mostrado a partir daquele quadro sinóptico, a época moderna foi inaugurada com o discurso do método de Descartes e com o novo órgão de Francis Bacon. Pelo novo órgão se fez a crítica da lógica aristotélica centrada no silogismo, portanto, no argumento dedutivo. E se advogou a indução como caminho para o desenvolvimento das ciências, tendo por base a experiência. Firmou-se assim o esquema indutivo de desenvolvimento do conhecimento científico, nos seus 3 momentos básicos: observação, generalização, confirmação, né? Então, essa é a base do conhecimento indutivo. Você parte da observação, né? A partir de alguns casos, você percebe uma constante, aí generaliza, formula, então, pela generalização, uma hipótese, né? Uma hipótese que supõe-se, então, que esse comportamento desses casos observados, né, vale para todos os casos. Aí faz novas observações, né, para confirmar, né? E aí vem, então, a confirmação que se traduz no enunciado de uma lei científica, tá? No século XX, esse esquema foi contestado e substituído pela via dedutivista, cujo esquema foi formulado por Popper, também em 3 momentos contrapostos ao esquema de Bacon. Seria o problema, a conjectura e a refutação. Então, segundo esse esquema, segundo a teorização de Popper, né, que expressa todo esse movimento do positivismo lógico, do neopositivismo, né,
o conhecimento não seguiria aquele caminho da observação até a confirmação, mas seguiria esse outro. Parte do problema, passa pela conjectura e chega à refutação. Assim, em lugar de se partir da observação para partir das evidências preliminares aí obtidas formular a hipótese, propõe-se que o conhecimento parta do problema. Diante do problema, formula-se uma conjectura na forma de uma proposição geral, da qual se deduzem consequências observáveis segundo as regras da lógica. Então, a lógica é, portanto, dedutiva, deduz-se segundo as regras da lógica. E as consequências, essas consequências observáveis vão ser submetidas ao teste empírico, né, que vai ser feito visando a refutar e não a confirmar. Né? Porque, dizia ele, é sempre possível confirmar desde que se esteja interessado nisso. Né? Então, trata-se de refutar. Né? Portanto, um enunciado só pode ser considerado científico se for refutável. Não são os científicos os enunciados irrefutáveis, e nem, obviamente, os refutados. Somente permanecem como aceitáveis cientificamente os enunciados que, podendo ser refutados, resistem às tentativas de refutação. No momento em que a tentativa obtiver êxito, o enunciado refutado pelo teste empírico deverá ser abandonado, e uma nova conjectura deverá ser formulada. Né? Então, foi refutado, aí você abandona aquela e lança nova conjectura, e faz o mesmo procedimento. Deduz dessa conjectura, que é formulada na forma de um enunciado geral, né? Deduz consequências segundo as regras da lógica, consequências passíveis de observação. Aí você passa, então, ao teste empírico visando refutar. Se não conseguir refutar, ela permanece como aceitável cientificamente. Mas o cientista vai continuar tentando refutar. Né? O dia em que conseguir, aquele é abandonado, e aí substitui-se novamente por uma outra conjectura e assim por diante. Né? Então, mas qual é a justificativa que os dedutivistas apresentam para fazer essa mudança? O móvel deles contra a indução decorre da percepção da impossibilidade lógica do argumento indutivo, pois, logicamente, não se pode chegar ao enunciado universal a partir de casos particulares. Porque, logicamente, sempre há a possibilidade de que haja um caso que não corresponda àquele enunciado geral. Então, eu, no intervalo, alguém me pediu o exemplo, eu dei o exemplo que eu vou retomar agora mais adiante, que é dos metais, né? Você observa um metal e nota que sob a ação do calor ele se dilata. O outro também se dilata, um terceiro. Aí você formula a hipótese de que parece que esse é um comportamento próprio dos metais, de todos os metais, se dilatar pelo calor. Então você formula a hipótese. Né? Aí você faz mais algumas observações e se o comportamento se manteve, você conclui então para todos. Mas sempre há o risco de um dia você encontrar um metal que o danado é submetido à ação do calor e não se dilata. Então, é um conhecimento que você não tem garantia da verdade. Então, aquilo que eu disse na primeira parte, né? O conhecimento obtido pela indução faz avançar o conhecimento. Você não sabia do comportamento dos metais diante do calor, né? Agora você está sabendo que eles se dilatam. Então, um conhecimento novo. Mas, quando isso é enunciado como uma lei geral, válida para todos os casos, né, você não tem a garantia disso. Agora, no caso do argumento dedutivo, como mostrei antes, você tem a garantia da verdade. Mas o conhecimento não avança, porque você só repete na conclusão o que estava contido na premissa. Bom, assim, por mais evidências que se acumulem, se não se chega a esgotar todos os casos, permanece sempre a possibilidade e tal. Em contrapartida, se para confirmar uma hipótese geral é necessário verificar todos os casos particulares, para refutá-la basta apenas um caso. Um caso já refuta o enunciado todo, né? Por isso, então, que os dedutivistas entendem que, a partir que o cientista deve buscar refutar, né?
Para evidenciar a inviabilidade lógica da indução, os dedutivistas se empenharam em mostrar a fragilidade do argumento indutivo, chegando mesmo a forjar exemplos ridicularizando o procedimento indutivo, o que é ilustrado pela indução galinácea, ou o peru indutivista na ironia de Bertrand Russell. Você já tinha ouvido falar? Eu já contei uma vez, não sei se foi num curso de PCdoB também, essa indução galinácea. Viram falar já na indução galinácea? Sabe o que é a indução galinácea? Bom, então vamos ver. Diante dessas considerações, bom, eu vou, então, aqui reproduzir a indução galinácea de forma livre, né? Para visualizar a crítica que os dedutivistas fazem à inconsistência da argumentação indutiva. Então, que é o que Bertrand Russell sugeriu, né? Uma senhora vai à feira no domingo, né, compra uma galinha e a coloca no galinheiro. Na segunda-feira, ela abre o portão, né, no final da manhã, ela abre o portão e alimenta a galinha. Joga grãos de milho e tal, e a galinha, né, mata a sua fome. Na terça-feira, ela faz a mesma coisa. Abre o portão e joga milho e tal. E a galinha só observando o comportamento de sua dona, né? Na quarta-feira, ela abre o portão e joga milho e tal. A galinha já formula uma hipótese, né? Toda vez que essa mulher abre o portão e entra no galinheiro, o resultado é bastante interessante, bastante agradável, né? Ela é alimentada, mata sua fome. Mas, como boa cientista, é uma hipótese, ela não conclui ainda que é uma lei, quer dizer, que toda vez que a mulher entra, o resultado é esse. Ela quer observar melhor. Então, ela espera a quinta-feira. Na quinta-feira, a mulher entra e distribui milho e tal. Parece que a minha hipótese tem base, né? Vamos fazer mais uma observação. Aguarda a sexta-feira. A mulher entra e distribui milho e tal. Aí ela, é lei. Está confirmado. Toda vez que essa mulher entra, o resultado é agradável, né? Aí no sábado, a mulher abre o portão, né, e ela toda despreocupada, porque agora vem meus alimentos, né? A mulher abre o portão e pega a galinha pelo pescoço e a galinha vai para a panela. Tá. Bom, essa então é a historinha do Bertrand Russell. Bom, essa historinha irônica não foi contada exatamente assim. Eu relatei dessa maneira para reproduzir de forma simplificada os 3 momentos do método: a observação, a generalização e a confirmação. A piada de Russell é contada de diferentes maneiras, né? Numa delas, a alimentação ocorre em 99 dias. E no centésimo dia é que a galinha vai para a panela, né? A moral da história é que não importa a quantidade de ocorrências, se 9, 90, 900, 9.000, não importa isso. Como a possibilidade se estende ao infinito, jamais se terá a certeza. Tem alguma? Olha, isso que é para ver mais. São as cartas. Tecnologia. Então, como a possibilidade se estende ao infinito, jamais se terá a certeza no caso de uma conclusão obtida por indução, né? Pode ser, bom, deu certo. No caso que eu contei, eu peguei o período de uma semana, né? Então, 3 observações, formulei hipótese, mais 2 confirma, né? Só que na sexta
na sexta observação, deu errado, né? Agora, pode ser 90, pode ser 900, pode ser 9.000, pode ser milhões, bilhões, né? Não importa, porque você não esgotou, né? A possibilidade se estende ao infinito. Em outra versão, a galinha é substituída pelo peru indutivista, que é alimentado todos os dias às 9 horas, o que o leva, depois de algum tempo, a generalizar essa experiência, que, no entanto, é invalidada na véspera do dia de Natal. Né? É na véspera do dia de Natal que ele vai para o panela. Bom, agora, continuando com os slides, né? Diante dessas considerações que põem em evidência os limites da indução, ao ponto de levá-la ao ridículo, sobreveio-me a indagação. Né? Eu fiquei pensando, quando eu estudei todas essas coisas, puxa, mas se a indução é tão precária, tão frágil, tão inconsequente, como foi possível que Bacon, Galileu, Newton, os cientistas de modo geral, tenham dado contribuições tão significativas para o avanço da ciência, ancoradas na indução, utilizando o método indutivo? Né? Bom, em resposta, então, me ocorreram essas duas reflexões. Né? Primeira, a pergunta: por que no esquema de Bacon o primeiro passo do método é a observação e não o problema, como definido no esquema de Popper? Né? Quer dizer, Popper propôs que se partisse do problema, porque, de fato, é o problema que move o conhecimento. Né? Eu não começo a observar. Até o exemplo que se dava, quando eu fiz o curso de Lógica do Conhecimento Científico com o professor Leonidas Regenberg, né? Então, ao explicar essa questão, ele fez a seguinte pergunta. Né? Deu a seguinte ordem. Né? Observem. Então, se eu digo para vocês, observem, estou começando, né, da observação. Então, eu digo, observem. Vocês podem ter duas reações. Ou vocês são muito dóceis e tímidos e não vão contestar, em hipótese alguma, uma ordem do professor, por mais absurda que pareça. Então, bom, vocês começam a observar. Aí vocês dizem, um salão, tantas pessoas presentes, tantos homens, tantas mulheres, um quadro com um slide exposto, uma tela lá no fundo com 2 remendos brancos, uma parede verde, uma mesa com uma garrafa, 2 garrafas vazias, copos, cadeiras, não sei o quê. Esgotou tudo, observou tudo. E daí? E daí? O que você faz com todas essas observações? Né? Agora, a reação mais normal, né, seria, quando eu desse essa ordem, observem, né, vocês perguntarem, o quê? Observar o quê? O que você quer que eu observe? E, então, nessa resposta está a precedência do problema. Quer dizer, para observar é preciso ter um problema. Então, a investigação começa pelo problema e não pela observação. Bem, então, o que me ocorreu foi isso. Por que no esquema de Bacon o primeiro passo do método é a observação e não o problema, como definido no esquema de Popper? Ora, é óbvio que Bacon, Galileu e todo verdadeiro cientista sabe que toda e qualquer investigação é posta em marcha tendo em vista responder a algum problema. O problema é, pois, a condição prévia, aquilo a partir do qual o método é posto em movimento. Portanto, não é um passo do método, pois o precede, sendo aquilo que o justifica e determina. Então, claro, eu não ia colocar o problema como primeiro passo. Né? O problema não é o primeiro passo do método. O problema é aquilo cuja resposta eu vou buscar com o procedimento científico. Né? Então, o método começa pela observação, porque, eu vou depois ilustrar isso, né? Porque eu quero encontrar a resposta para um problema. Né? Bem, isso significa que a investigação começa pela observação daqueles elementos que motivaram o aparecimento do problema que se quer esclarecer. Assim, por exemplo,
Se me defronto com o problema referente ao comportamento dos metais diante da ação de algo como o calor, vou proceder às observações que me permitem esclarecer o problema que motivou minha investigação. Portanto, fica claro que nunca se começa a observar sem um problema prévio que oriente a investigação. Tá? Então, aquele argumento dos dedutivistas parece não ter consistência, né? Porque não é que eles não levassem em conta o problema, eles tinham um problema e vão observar para tentar responder àquele problema. Né? Bom, aliás, vou fazer um parênteses aqui, para dizer que a crítica dos dedutivistas talvez valha não para o desenvolvimento da ciência, né, mas talvez valha para determinados cursos de metodologia científica, né? Porque, de fato, certos cursos de metodologia científica tomavam aquele esquema, né, como sendo... que tomaram aquele esquema de forma mecânica, né? E aí instruíam os alunos que você começa pela observação. Então, você vai observar. Né? Então, havia pesquisas, né, dissertação de mestrado e tal, em que acontecia mais ou menos isso, né? Ou seja, o aprendiz de pesquisador, né, começa a observar, recolhe dados, coleciona uma porção de dados e depois ele não sabe o que fazer com aquele monte de dados, né? Puxa, mas então você precisa definir um problema, né? Aí ele define o problema. Acontece que, ao definir um problema, ele corre o risco de constatar que a grande maioria dos dados que ele recolheu não servem para aquele problema. Né? Então, ele vai ter que jogar fora tudo aquilo e fazer pesquisa de novo. Então, o que ele faz? Né? Aí vem a observação do Popper. Né? Eu não vou confirmar, porque sempre é possível confirmar desde que se esteja interessado. Né? Então, o aprendiz de pesquisador, ele... eu não vou perder todo o meu trabalho. Então, o que ele faz? Ele arranja um problema, né? Um enunciado de problema que se encaixa naqueles dados, certo? E pronto, né? Faz o relatório, né? Concluindo, né, que com aqueles dados ele confirmou a resposta a esse problema e pronto, defende a dissertação e sai mestre. Então, aí, quer dizer, é claro que aí você falseou, quer dizer, não é uma... Os dedutivistas estão fazendo uma crítica ao indutivismo, generalizando esse tipo de comportamento, quando, na verdade, os cientistas não procederam assim, quer dizer, eles tinham um problema, investigaram para responder àquele problema, né, observaram. Bem, aí a segunda questão que me ocorreu ao tentar compreender essa celeuma aí dos dedutivistas com os indutivistas, né, que além da procedência do problema, além da precedência do problema em relação ao processo de investigação, deve-se ter presente que o procedimento indutivo dos fundadores da ciência moderna estava apoiado num pressuposto relativo à concepção de natureza. Trata-se da ideia de que a natureza se comporta de modo regular. Note-se bem, enquanto concepção de natureza, a ideia de que ela se comporta de forma regular desempenha o papel de um axioma ou postulado. Ou seja, não é algo que esteja em questão, mas, ao contrário, impõe-se como válido sem necessidade de demonstração. Isso é o axioma, né? O sentido do axioma. Então, é um pressuposto. Quer dizer, Galileu dizia que a natureza está escrita com signos matemáticos, né? Então, a natureza se comporta de forma regular. Isso é a concepção de natureza, né? É isso que está na base do procedimento indutivo, né? E é isso que ocorre, de certo modo, com a noção popperiana de conjectura, que também não se baseia na experiência. Pode ser um lance de imaginação, a conjectura, né? Nas palavras do próprio Popper, né? Então, não depende da experiência, né? Agora, aí você deduz consequências dessa conjectura, essas sim verificáveis empiricamente, né? E aí você passa, então, ao empenho de refutar, né?
Só mostrando ainda uma coisa. Quando Popper faz essa análise de que o conhecimento científico é aquele que ainda não foi refutado, mas pode ser refutado, e que o irrefutável não é científico, né? Um exemplo que eles costumam dar para isto é o da teoria da relatividade de Einstein, né? A teoria da relatividade tinha implicações empíricas, né, muito arriscadas, né, e que várias delas só progressivamente foram sendo possíveis de serem verificadas. Algumas, acho que até agora ainda não se conseguiu, né? Mas, por exemplo, uma das implicações era que a trajetória dos raios luminosos diante de grandes massas sofreria um desvio, né? Bom, então isso, quando se conseguiu instrumentos para verificar a trajetória dos raios luminosos, né, e identificar se ele se desvia ou não diante de grandes massas, né, se constatou que o desvio ocorria, né. Então, essa é uma teoria científica, né, porque podia ser refutado e não se conseguiu refutar. Pode ser que, com instrumentos mais precisos, não sei o quê, venha a ser refutada. Aí ela vai ser abandonada, substituída por uma outra, né? Bom, aí, para dar um exemplo de teoria irrefutável, eles lembravam o caso da psicanálise, né? Então, na psicanálise, você tem a seguinte situação. Vai lá um paciente, né, está em análise e conta o seu problema para o analista, né, e o analista dá uma explicação para aquele problema. Diz, não, você está passando por todos esses problemas e tal, né, por conta do ódio que você sente do seu pai. Bom, aí o jovem diante dele pode dizer, puxa, doutor, é isso mesmo, eu não suporto meu pai. Tá bom, então é isso, vamos tratar disso. Então nós vamos fazer um trabalho no sentido de ver como é que você pode lidar com esse fenômeno. Mas digamos que o jovem acha o maior absurdo. Doutor, o que é isso? Eu ódio do meu pai? Se é uma pessoa com quem eu me dou bem, é meu pai, né? Batemos longos papos, saímos para passear, tal. Olha, não existe pessoa com quem eu me dou melhor do que meu pai. Agora você vai me dizer que os meus problemas decorrem do ódio do meu pai? Qual será a resposta do analista? Ele vai dizer, pois é, mas é exatamente por causa desse ódio recôndito contra o seu pai, que você não admite, que você faz tudo isso, leva para passear, fica conversando com ele, e não sei o quê, babá, recalcando esse ódio que você... Então você tem que trazer à tona esse seu ódio para tratá-lo. Bom, resultado, qualquer que seja o comportamento, a teoria se mantém. É irrefutável, então não é científica. Não é científica. Claro que isso é uma caricatura da psicanálise, né? Mas ilustra o que está se querendo dizer com o enunciado científico, é aquele que é refutável, que deve poder ser refutado e não sê-lo, né? Bom, mas voltando aí agora, né? O procedimento indutivo, de fato, se apoia no argumento dedutivo, deixando evidente que o conhecimento humano não é nem indutivo nem dedutivo, mas indutivo-dedutivo, articulando esses dois momentos numa unidade indissolúvel. E, então, vamos esclarecer essa questão, retomando o exemplo do comportamento dos metais, né, que eu já tinha mencionado antes, né. Considerando-se o pressuposto de que a natureza se comporta de modo regular, os metais, sendo um fenômeno da natureza, vão se comportar conforme o seguinte silogismo. Veja, então, o argumento dedutivo, que está aí apoiando o raciocínio indutivo, né? O silogismo.
todos os fenômenos da natureza se comportam de forma regular. Tá? Isso é pressuposto, é axioma, é concepção de natureza. Todos os fenômenos da natureza se comportam de modo regular. Ora, os metais são um fenômeno da natureza. Logo, os metais se comportam de modo regular. Tá? Então, vejam, aí não há conhecimento novo. Né? Se eu admito que todos os fenômenos da natureza se comportam de forma regular, e se eu reconheço que os metais são fenômenos da natureza, então eu tenho que concluir que os metais se comportam de forma regular. Isso significa que, diante do problema do comportamento dos metais sob a ação do calor, eu, de antemão, já sei que vão se comportar de forma regular. Mas não sei que tipo de comportamento ocorrerá. Né? Será que o metal, diante do calor, vai se contrair, vai se dilatar, ou vai permanecer indiferente? Vai permanecer como antes, certo? São 3 possibilidades, né? Que estão contidos na natureza. Né? Eu sei que, se ele se contrair, né, é esse o comportamento de todo metal. Né? Porque, né, a natureza se comporta de forma regular. Então, todo metal vai se contrair. Se ele permanecer idêntico ao que era antes da ação do calor, todo vai ser assim. Né? Se ele se dilatar, todo vai se dilatar. Tá? Como é que eu vou poder saber? Né? Como vou descobrir qual desses comportamentos será o real, o verdadeiro? Né? Bom, aí não há outro caminho, senão proceder à observação. Aí eu tenho que observar. Né? Vamos ver. Bom, permitirá, a partir das primeiras evidências, formular a hipótese que possibilitará uma observação controlada. Né? Constatado que nessa situação controlada confirma-se o comportamento de dilatação, chega-se, enfim, à conclusão segura expressa na lei da dilatação dos metais, assim enunciada. Todo metal se dilata sob a ação do calor. Essa conclusão não está sujeita a qualquer tipo de contestação, como foi obtida assim por via indutiva, mas se encontra apoiada numa argumentação dedutiva. Tá? Ocorre que quando uma pergunta que pode ocorrer aí é, bem, mas por que observa mais de um? Na verdade, não precisava. Um apenas bastava. Né? Um apenas bastava porque, se a natureza se comporta de forma regular, né? Uma vez constatado que um metal se dilata sob a ação do calor, eu concluo que todos os outros vão se dilatar também, né? Com base naquele pressuposto da regularidade do funcionamento da natureza, né? Que corresponde ao argumento dedutivo. Né? Bom, aí você pode perguntar, e por que então que eu observo mais de um? Aí é cautela científica, né? Porque eu preciso ter certeza que é metal, ter certeza que a dilatação ocorreu pela ação do calor, porque pode ter sido resultado de outro fator, né? Então, naquela observação preliminar, né, casual, eu vi que havia calor e ele se dilatou. Mas será que foi por causa do calor que ele se dilatou? Certo? Então, eu observo mais alguns, né, e aí eu formulo a hipótese. Ao formular a hipótese, né, que provavelmente o modo de comportamento dos metais dentro do calor é a dilatação. Certo? Bem, ao formular a hipótese, isso me possibilita fazer uma observação controlada, porque aí, com base na hipótese, eu vou remover os fatores intervenientes, que não o calor, e colocar o metal só sob a ação do calor, para ver como é que ele se comporta. Né? Aí, na medida em que eu observo um, se dilata, aí eu concluo com toda a segurança que todos os outros vão se dilatar. E posso, então, enunciar como uma lei científica: todo metal se dilata sob a ação do calor. À luz dessa análise, vê-se, então, que a articulação entre indução e dedução, que se dá objetivamente, não chegava a ser percebida explicitamente, nem mesmo pelos próprios cientistas. Isso porque eles se guiavam pela lógica formal, para a qual o que é indutivo não é dedutivo, e vice-versa.
Mas, por expressar o desenvolvimento do processo objetivo, a lógica dialética não deixou de agir de forma implícita nas elaborações metodológicas dos fundadores da ciência moderna, que, por isso, não chegaram a conclusões simplistas e equivocadas, como sugerem as críticas dedutivistas. Então, como a dialética estava agindo, eles estavam operando sem ter a consciência clara da ação da dialética, que eles estavam articulando dedução e indução. Então, eles só acentuaram o lado indutivo, porque aí a lógica dialética não tinha sido ainda. Agora, depois que Hegel sistematizou, eu volto lá e, está aqui, certo? É porque a dialética já estava agindo, né? Embora antes dela ser formulada explicitamente, que esse conhecimento científico, né, chegou a resultados consistentes, embora aparentemente baseado num procedimento que não garantiria a verdade. Bom, agora, quando a gente olha a questão em perspectiva histórica, nós vamos ver o quê? Que as épocas progressivas tendem a adotar a via indutiva, enquanto as sociedades estabilizadas tendem a se guiar pelo caminho dedutivo. Assim, a sociedade grega da época jônica guiava-se pela indução. Já a Grécia de Sócrates, Platão e Aristóteles, estabilizada com o domínio da aristocracia fundiária, regia-se pela argumentação dedutiva que reitera o já conhecido, justificando a ordem existente. A burguesia em ascensão volta-se para a indução, mas após consolidar-se no século XIX, retoma o dedutivismo, empenhado em manter-se contra as pressões pela sua superação. Então, aí, quando a gente vai analisar a história, a gente vai ver que na Jônia, né, que era uma sociedade, né, em que predominavam os mercadores, os comerciantes, né, e não a aristocracia fundiária, então, eles estavam empenhados em conhecer a realidade, né, porque isso, inclusive, se ligava ao seu desenvolvimento, né, e às suas necessidades. Quando a sociedade se consolida, né, a sociedade grega se consolida com o domínio da aristocracia agrária, né, aí, então, a lógica dedutiva é que prevalece. E é por isso que Aristóteles, embora tivesse conhecimento da indução, sistematizou o silogismo, a dedução. Depois, no final da Idade Média, né, aí, então, a nova ordem que começava a se gestar, né, leva à investigação da natureza e, portanto, a predominância da indução. Quando ela se consolida, aí vem a busca da justificação dessa ordem, né? Porque a lógica dedutiva é a lógica da justificação, né? E a lógica indutiva é a lógica da descoberta, né? Da produção do novo. Quando eu disse que na Jônia os pré-socráticos seguiam o caminho indutivo, né? Este livro, A Ciência Grega, de um historiador marxista britânico, digo britânico porque acho que ele nasceu na Irlanda, mas lecionou na Inglaterra, na África do Sul, né? E então ele mostra o desenvolvimento da ciência a partir da técnica, das transformações materiais, né? E ele vai mostrar como Tales, né, que é considerado o primeiro filósofo, Tales, que considerava que a água era o princípio de organização do universo. Então, esse autor vai mostrar como é que aparece a questão da água, do úmido, né? E também ele mostra que Tales confundiu ainda os seus contemporâneos. Tales, que é contado como alguém que vivia no mundo da Lua, né, que não tinha os pés na Terra, porque ele estudava também astrologia, ele previu um eclipse, né? Até conta na história da filosofia convencional
se conta que a sua criada riu-se dele porque ele, olhando para o céu, não viu onde pisava e caiu num buraco, né? E, no entanto, ele confundiu os seus contemporâneos, né, se enriquecendo com o comércio de azeite, né? Quer dizer, ele era um grande comerciante de azeite, e a Grécia é uma península que está voltada entre a montanha e o mar Egeu, né? E a Jônia, que era uma colônia grega da Ásia Menor, né? Mileto era uma das cidades mais prósperas, lá onde vivia o Tales, né? E, então, veja a importância da água. E a água era o meio de locomoção. Era pela água que circulavam os navios do Tales, conduzindo o azeite, né? E, agora, como é que ele se guiava no mar? Não havia ainda telescópio, astrolábio e tal, né? Se guiava pela observação dos astros, né? Então, são conhecimentos, né, que têm fundamento na experiência. São teorias que estavam fundadas na prática, a relação teoria-prática estava presente, né? E, então, é nesse sentido que ele foi capaz de prever um eclipse, porque ele observava os astros, mas ele observava os astros porque ele precisava movimentar os seus navios. Então, esse período é todo marcado por esse pensamento de base indutiva, né? Quando a sociedade se consolida, ali no século de Péricles, aí vai ocorrer, então, essa sedimentação e aí o predomínio da dedução, que, no entanto, passa a ser contestada pelos comerciantes, pelos artesãos, né? O domínio da aristocracia. E aí surge a figura dos sofistas. Sofistas, que a história da filosofia pinta como mercadores do saber, mas é uma imagem que veio de Platão e Xenofonte, né, que eram representantes da aristocracia. Assim. Mas, na verdade, esses sofistas eram os que procuravam instruir a nova classe em ascensão, a classe dos comerciantes, dos artesãos, né? Disputando espaço com a aristocracia na polis grega, na administração da polis grega. Essa aristocracia ela vivia na cidade, né? Mas com base no cultivo das propriedades que eles mantinham em torno da cidade e que eram cultivadas por escravos, né? Aquilo que Marx descreve nas formações econômicas pré-capitalistas, né? Na antiguidade, os homens viviam na cidade, mas do campo, né? Na Idade Média, eles passaram a viver no campo e do campo, né? E aí se desenvolve a história da luta entre o campo e a cidade, que termina com o predomínio da cidade sobre o campo. E aí, então, surge a época moderna, em que os homens passam a viver na cidade e da cidade, né? Então, aqui, se na Idade Média era a agricultura que determinava o artesanato, que era a indústria rudimentar da forma feudal, né? Agora é a indústria que determina a agricultura. O campo tende a se industrializar, a se operar com insumos industriais, né? E o campo passa a ser determinado pela cidade, se urbanizar e adquirir as formas de vida da cidade, que é próprio da época moderna. Então, é esse o movimento que nós constatamos aí, né? Então, encerrando esse comentário, eu coloquei essa tela mostrando que, com a lógica dialética, supera-se a oposição entre indução e dedução, incorporando-as numa síntese superior, compreensiva do método do conhecimento científico. O processo de conhecimento é, ao mesmo tempo, indutivo-dedutivo, analítico-sintético, abstrato-concreto, lógico-histórico. Supera-se, assim, a polêmica dedutivismo versus indutivismo, que deixa de ter sentido. Tá? Bom, então era isso que eu queria, complementando a questão da lógica dialética, para mostrar essa... Boa noite para todo mundo. Professor, na verdade, eu queria... Bem feito.
Veio uma coça aqui. Na verdade, a pergunta é o seguinte: a minha questão, assim, na prática, hoje nas universidades, quando a gente vai discutir, assim, ontem a gente até brincava essa questão em relação nas ciências, na construção mesmo do método, nas discussões das pós-graduações, alguns professores se alçam, ou se... Nós temos os professores que são materialistas, temos professores que são fenomenológicos. Eu acho que são as duas, talvez, maiores campos, pelo menos que eu, na Universidade Federal do Amazonas, onde a gente discute. E aí a minha pergunta é o seguinte: como é que essa situação na prática, nas discussões da pós-graduação no Brasil, né? Qual é dessas escolas que... Eu sei que eu vou sair um pouco do tema da aula em si, mas como eu sou da área de educação e adentro isso, já sou professor universitário também, eu fico com esses questionamentos, né? Assim, é legal a gente ter tão pouco tempo de ver essas questões das escolas, das teorias formadas e tal, e como é que está esse debate, como é que está essa configuração nos grandes centros, e qual é a sua defesa em relação a isso, qual a sua opinião em relação a essa construção, a esse... Não vou dizer uma disputa, não sei se chega a ser uma disputa, mas ele, na verdade, vem construindo algumas pesquisas, inclusive, e que algumas acabam gerando opiniões até divergentes por conta disso. É isso. Tem mais? Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite, mesa. Eu também sou da área de educação e a minha pergunta vai no mesmo caminho que a dele, só que aplicada à discussão do ensino fundamental. Então, o que acontece? Nos ambientes escolares, nós discutimos muito a praxis pedagógica, né? Mas qual é a maneira menos traumática ou mais adequada de discutir crenças pedagógicas? Porque quando o professor chega em sala de aula, e aí isso também pode ser aplicado ao sindicato, isso pode ser aplicado às organizações de moradores, né? O sujeito que vai agir na sociedade, ele vem carregando crenças, né? Crenças políticas, crenças filosóficas, crenças epistemológicas, e até você convencer esse sujeito de que existe a possibilidade de superar essas crenças com uma proposição que vai tentar sintetizar elementos dessas crenças, a gente discute, às vezes não consegue promover o entendimento, e qual seria o melhor argumento para a gente conseguir fazer essa discussão com nossos pares, nas comunidades, com as pessoas, para que a gente supere, né, as crenças que cada um vai carregar, e que vão culminar no comportamento e tentar promover realmente um avanço, uma superação em rumo à dialética, né? A compreensão dialética. Boa noite, professor. Boa noite a todas e todos. É a mania, né? Então, eu também sou da área da educação e também dos movimentos sociais, e a minha pergunta vai dentro do Plano Nacional de Educação. Nós participamos da CONAI 2010, da CONAI 2014, e a gente discutiu muito, por exemplo, dentro do eixo da diversidade, as questões relacionadas ao combate às desigualdades dentro do campo da educação, o papel da educação para vencer o processo de discriminação, seja ele racial, seja ele sexual, de identidade de gênero. Recentemente, a gente viu essa grande polêmica no Brasil por conta dos planos municipais, né? Os setores mais conservadores se mobilizaram para poder barrar as questões relacionadas à identidade de gênero. E também, dentro disso, desde os anos 90, a gente já tinha dentro dos planos curriculares as questões relacionadas à diversidade. E a dificuldade muito grande de ter essa implementação. Depois a gente teve a Lei 10.139, que também ela não consegue avançar, principalmente no campo da educação básica. E aí, a minha grande questão, né? Nós temos agora um ministro considerado
pelo campo intelectual, pelo menos é o que parece, muito bem avaliado, né, por conta de toda a sua obra e tal, da sua contribuição no campo da educação. Mas o que é que eu penso? Como fazer os instrumentos normativos que a gente tem dentro do Plano Nacional, são poucos com relação à questão das desigualdades, né, porque muitos saíram no processo de aprovação na Câmara e no Senado. Mas como fazer o que tem de tão avançado? Por exemplo, o MEC tem todo um sistema enorme de material didático, de livros publicados, mas isso não consegue chegar na ponta. Então, a gente discute muito formação. No campo do ensino superior, por exemplo, a gente tem conseguido avançar em alguns lugares, né, numa estratégia do programa de extensão e tal, de relação da universidade com a comunidade, com os movimentos sociais, universidade voltada para os movimentos sociais, mas na educação básica isso ainda é muito mais complicado. Então, eu queria escutar um pouco da opinião do senhor, na perspectiva marxista, qual o papel do professor e do movimento social nesse processo para poder avançar na educação nesse campo. Obrigado. Fernando. Boa noite a todos e a todas. Professor, eu sou educador também, de uma outra área, da área da saúde. E, assim, o que eu tenho observado ao longo dos anos com os meus alunos, que há um declínio do conhecimento desses alunos, né? Existem pesquisas mostrando que a democratização ao ingresso das universidades, seja elas públicas ou particulares, não tem crescido muito do conhecimento desses profissionais. Hoje, em torno de 30% é o que se avalia de conhecimento de alguém que ingressa à universidade. Agora, uma observação que nós temos visto é o seguinte, que no ensino fundamental, no antigo ginásio, na minha época, se construía pensamento. Hoje, a formulação é outra. As pessoas estão no segundo grau para passar no vestibular. Não se preocupa mais com o conhecimento, né? Então, o que a gente vê nas universidades é o aluno chegando despreparado para o exercício do que vai fazer dentro da universidade. Tá? Então, assim, eu queria ver a sua análise, como que fica isso, como é essa formulação do pensamento, esse declínio que vem ocorrendo nas últimas décadas no ensino brasileiro. Eu acho que eu fui contemplado aqui com a fala do André, mas eu formulei uma pergunta e queria apresentar aqui para o senhor. Como o senhor tem observado na academia a aplicação do método dialético nas pesquisas, né? Acho que eu formulei aqui a pergunta que todo mundo quer aqui dividir com você. Obrigado. Professor, boa noite. A minha pergunta, eu sou professora de língua portuguesa, e a minha pergunta vai no sentido do seguinte. No último Enem, a gente observou um número de cerca de 500 mil de estudantes brasileiros que zeraram a redação do Enem. E aí, enquanto professora da língua materna, e aí é uma preocupação que eu tenho, de que como é que o senhor analisa qual é o erro que o ensino da língua... Porque, assim, olhando para os parâmetros curriculares, a gente tem um ensino todo baseado na teoria, por exemplo, nos conceitos de Bakhtin. Então, você tem, por exemplo, a análise, você tem o ensino da língua a partir do texto, né? E aí isso modifica completamente o que foi o ensino da língua antes. E aí, de repente, quando a gente chega para corrigir uma redação do Enem, você vê ali uma redação do Enem, enfim, com graves erros, mostrando, inclusive, isso uma prova de que o ensino básico ele tem um déficit enorme de ensino da língua. Então, eu queria que o senhor, se puder, analisar de que maneira o ensino da língua ele está sendo ensinado que venha causar isso. É um déficit só no ensino da língua materna ou é de todas as áreas? É isso. Professor Demerval, parabéns pela brilhante exposição.
Quando o Descartes escreveu o Discurso do Método, ele deixa evidente que não estava propondo o método, mas um método, em reconhecimento aos demais métodos que havia, inclusive o empirismo. E tomando como mote exatamente a frase que ficou bem forte aqui na tua fala, o conhecimento científico não pode ser irrefutável, nós temos um método, o materialismo histórico dialético. Sob sua perspectiva, quais são os métodos com os quais nós podemos dialogar e reconhecer como método no universo acadêmico? Estruturalismo, a fenomenologia, o neopositivismo, a analítica de linguagem, o pragmatismo? Camaradas, eu tinha falado 5 inscrições, mas eu estou encerrando com os que já solicitaram e a gente passa para o Dermeval, tá? Não, mas espera aí, ainda tem os que já solicitaram. Tem a companheira ali, tá? Eu não gravei o nome de todo mundo ainda. Você, certo? Depois você e a Socorro se inscreveu. Ela, que é o seguinte, e o companheiro ali de vermelho. Você não? Não? Então, Socorro. Pronto. Socorro. Tá bom? Depois, se der, a gente faz uma outra rodada. Bom, professor, você fez uma afirmação aqui, dentro da exposição, que a tomada de consciência gera a percepção dos limites. Aí, o que me motivou a vir perguntar, porque cada pessoa que veio aqui na frente parece ter consciência de uma certa dificuldade, de um certo problema. Cada um que veio aqui, que me antecedeu, colocou um problema aqui. Então, dentro dessa afirmação, que a tomada de consciência gera a percepção de limites, e que a consciência de limites é condição para avançar, em cima do que foi colocado aqui, todo mundo aqui tomou consciência de um problema na universidade, consciência de um problema. Como que a gente trabalha essas duas afirmativas em cima da problemática que foi colocada aqui? Os nomes. Então, vou me apresentar. Meu nome é Bárbara, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Também vou estar junto daqueles que a pergunta foi ligada à educação. É muito interessante estudar filosofia, né? Como os pensadores, ao longo do tempo, foram elaborando métodos de conhecimento, formas de conhecimento, e estruturaram sociedades, né? Métodos de vida. Só que a análise deles, o pensamento deles, não teve destoado aos sistemas econômicos que predominaram na época, né? Eles inclusive, contribuíram um com o outro. E vendo aqui na parte de educação, te vê que o positivismo ele consegue desdobrar em várias estruturas educacionais, e eu acredito porque ele afirma que a ordem ela é o pressuposto de todo e qualquer progresso na ciência, todo e qualquer progresso na sociedade. Então, ela é sedutora a um poder que queira se estabelecer, que queira se efetivar. A minha pergunta é, para a gente conseguir dar um passo para uma educação com um viés que possa ser mais marxista, mas no sentido de refutar mais as coisas, necessariamente a gente precisa ter uma ruptura econômica, ou o debate da academia, as provas de que muitos métodos de ensino não estão dando certo, vai conseguir ser o bastante para a gente evoluir no método educacional, porque que a gente vê que a escola, a educação brasileira vive uma crise de paradigma, se essa crise está intrínseca ao sistema econômico que a gente vive, social, ou se o debate acadêmico, o debate de ideias vai poder evoluir nesse sentido.
Boa noite. A minha dúvida, assim, eu estava até falando com o senhor no intervalo, né, sobre indução e a dedução. Em uma transparência, eu não deu tempo de eu anotar muito bem, mas fala mais ou menos que épocas progressistas adotavam o indutivo e as sociedades estáveis ou estabilizadas, não é isso, mais ou menos, adotava o dedutivo. Assim, em uma outra transparência, vários cientistas, pensadores, referem-se ao indutivo. Então, a minha dúvida é mais ou menos essa. Uma vez que a indução leva à dúvida, ao questionamento, e a dedução leva à garantia da verdade, para poder ter a garantia da verdade, não se pressupõe um questionamento. Você só pode ter a verdade se você fizer um questionamento. Eu entendo que não é possível ter a garantia da verdade, como a dedução aplica, se você não questionar antes de ter essa garantia. Então, muitos utilizam a indução como ferramenta. Tipo assim, a indução é mais saudável para a história, que ela leva ao questionamento, leva ao questionamento e leva à resposta. Mas muitos utilizam a indução. Não sei se ficou claro, muito clara a minha dúvida. Ficou? Mais ou menos?